Amém? Mas Jesus falou que nos últimos tempos haverá um esfriamento na fé. Eu quero estar fora desse esfriamento na fé. E vocês? Em nome de Jesus, irmãos. Para isso a gente tem que ficar perto da luz, né, irmãos? Para aquecer o espírito. A gente está perto da chama do Espírito em nossas vidas. Amém, irmãos? Abrem Romanos capítulo 12 e enquanto isso nós vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos neste momento pela vida de cada um dos seus filhos que aqui estão. Derrama graça, poder, virtude sobre nós. Abençoa poderosamente, derramando o teu Espírito Santo em cada um de nós, nos ajudando em todas as coisas. Faça uma obra poderosa, Senhor Jesus, em nossas vidas, nos ajudando em todas as coisas, pois nós cremos no poder do seu Espírito e da sua palavra. Nos sustenta, nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amanhã é o dia da ceia do Senhor, é um dia importante para a igreja, importante para nós, e que possamos estar presentes em nome de Jesus, para participarmos e cumprirmos o mandamento dele. Vamos depois orar, né, irmãos, pelos irmãos que se encontram enfermos, que eu sei, né, a irmã Eliene, esposa do Guaraci, irmã Beth. Nós vamos também estar orando pela Mara, parece que ela se internou, né, vai fazer uma cirurgia, pedra no rim, é isso, né? Alguma coisa, está lá, acho que lá no grupo lá. Todo jeito vai fazer uma cirurgia, né, vamos estar orando por ela. Em nome de Jesus. Pela pequena vitória, né? Em nome de Jesus Cristo. A palavra diz em Romanos capítulo 12, irmãos, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas... Versículo 2 agora, todos juntos. E não... Romanos capítulo 12, versículo 2. Agora lá, irmão, vamos lá, todo mundo junto. Amém, irmãos. Deus abençoe. Então a palavra está dizendo, irmãos, que eu não posso me conformar, né, com o que há neste mundo, né, e a palavra ela explica por si só quando fala sobre isso, né, se conformar com o mundo. Lá em 1 João 2,15 fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não é do Pai, mas do mundo. Então, quando se fala de mundo, está bem claro o que é lá em 1 João 2. E aí diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso... Deixa eu passar o caldo de cana, né? Deixa eu continuar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a palavra, irmãos, ela é muito clara quando nos ensina que a pessoa, nós, precisamos de algo muito importante, que é o primeiro louvor que nós cantamos aqui, porque aqui funciona assim, né, irmão? Aqui em Cajamar a pregação vem através do louvor, né, Elze? A gente não vai fugir, né? Fugir da regra, né, irmão? E não foge da regra mesmo, é impressionante, é interessante mesmo. E aí quando veio esse louvor, falei, é por aqui mesmo que eu vou então hoje, né? A Espírito deu a direção, não é assim, irmão? Então, a coisa mais difícil, não vou dizer que é a palavra difícil para Deus, não é isso. Mas o maior trabalho para Deus é mudar a mente do ser humano. É muito difícil mudar a mente de uma pessoa, é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis deste mundo todo é mudar a mente de uma pessoa. E essa é uma obra, irmãos, que ela é totalmente do Espírito Santo. A palavra vai nos ensinar que o Espírito Santo convence o homem.
Então veja que o Espírito Santo ele não usa força, ele não usa ignorância. O Espírito Santo ele usa através do convencimento, ou seja, ele vai conversar, vai falar conosco e vai procurar mudar a nossa forma de pensar. Por quê? Porque a nossa forma de pensar, irmãos, ela faz toda a diferença na nossa vida. Toda. O que nós pensamos, irmãos, é o que realmente acaba nos levando para caminhos diferentes. Lá em Hebreus 12, a palavra diz que levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, né? Fala, fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie, antes seja sarado. E o que significa isso? É você fazer um caminho direito para o seu pé, para você não se desviar. O que significa isso? Significa que os seus pensamentos, o que é fazer vereda, caminho direito para o seu pé? É fazer pensamentos direitos, é conseguir trazer pensamentos que faz você ter um entendimento certo diante de Deus. Porque se você pensar errado, você vai entender errado. Então a palavra arrependimento, ela significa o quê? Que a mensagem do Evangelho vem para poder mudar a nossa mente, transformar os nossos pensamentos. E é exatamente isso, uma dificuldade de Jesus Cristo. É mudar nosso jeito de pensar. O nosso jeito de pensar, irmão, a gente gosta, a gente ama. A gente acredita que o nosso jeito de pensar é o mais certo de todos. Para a gente dizer que o nosso jeito de pensar é errado, precisa se fazer uma obra muito grande de Deus. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela não é humilde. A nossa natureza humana, ela é arrogante, ela é soberba. Ela acha que ela é melhor do que qualquer outra. Isso está dentro do ser humano, está dentro de nós isso. De cada um de nós. Então Jesus ele vem para mudar totalmente esse pensamento, esse jeito de ser. E não existe outra forma, a não ser essa que nós lemos. Vamos ler de novo, irmãos? Agora valendo de verdade? Que aquela hora os irmãos, né? Agora vai ser de verdade, né, irmãos? Versículo 2. Depois tem coisa quente para tomar, irmãos. Não tem, irmãos? Tem, não? Esquenta a água lá e dá para os irmãos. Café tem, irmão. Então vamos lá, irmão. Versículo 2. 1, 2, 3. Peraí. Agora vamos fazer todo mundo junto, né? 1, 2, 3. Bonitinho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vontade? De Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem que se fazer presente na nossa mente. A palavra de Deus tem que se fazer presente na nossa mente. Porque aqui está dizendo que haverá apenas transformação quando houver renovação do entendimento. O que significa isso? Significa que a nossa mente ela só vai ser liberta quando ela se alimentar da palavra de Deus. Quando uma mente se alimenta do Evangelho, então a mente dela está sendo renovada para deixar de ser uma mente escravizada. Quando a palavra de Deus está na nossa cabeça, na nossa mente, quando você lê o Evangelho, então a cura, a libertação, a mudança de pensamentos. Então a palavra de Deus é o segredo, irmãos. Para quê? Para a gente poder realmente mudar o nosso jeito de pensar. Por que eu e você temos uma luta muito grande para ler a palavra? Porque a sua mente luta para não mudar. A nossa mente, irmãos, o nosso jeito de ser, luta para não ser transformado. Mas quando a palavra de Deus começa a ser lida, compreendida, então nós começamos a acuar a nossa natureza humana. E a palavra vai começando a lavar o nosso jeito de ser. Então a gente passa a deixar de ser o quê? Pessoas escravas. Porque o maior problema, irmãos, como disse no início, é mudar a mente de uma pessoa. A nossa mente, para ser mudada, ela só tem um caminho, que é a palavra de Deus.
João 8,31 vai dizer que temos que ser discípulos, temos que crer, temos que ouvir a palavra, permanecer na palavra, temos que ser discípulos. João 8,31. Aí no João 8,32 diz, aí vamos conhecer a palavra. E a palavra, que é a verdade, vai nos libertar. Agora, como é que eu vou alcançar a libertação se eu não conhecer a palavra? E como é que eu vou conhecer a palavra se eu não ler a palavra? E como é que eu vou ler a palavra, irmão, se a minha vida estiver ocupada com tantas coisas? Como é que vai ter libertação? Nunca. Então a nossa mente, ela pode ficar dentro da igreja escrava. Uma mente escravizada por sentimentos, por pensamentos, por natureza humana. Por quê? Porque não há uma dedicação, nem um empenho na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, irmão, ela precisa ser meditada. Todos os dias você precisa ler, meditar na palavra de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Porque é a única chance de mudar a mente de uma pessoa. Porque se não houver, irmão, o conhecimento, que é a verdade, não há libertação. Não tem libertação. Então, muitas pessoas, quando nós viemos para a igreja, irmãos, nós viemos para o reino de Deus, a gente, muitas vezes, podemos estar na igreja e com a nossa mente escravizada pelo diabo, escravizada pelos demônios. Isso é fácil de acontecer. Isso é muito fácil. Muito fácil, irmãos. Quando nós estamos no corpo, nosso corpo está na igreja, às vezes mudamos nosso jeito de se vestir, às vezes compramos uma Bíblia, começamos a frequentar a igreja, mas mesmo assim a nossa mente ainda pode ser escrava de muitas coisas mesmo. Então quando a palavra diz, não vos conformeis com o mundo, é você não se conformar com as ideias, pensamentos e jeito de ser que era do passado, que é pecaminoso. E como é que isso é transformado? Quando a palavra de Deus consegue alcançar a nossa mente, e a nossa mente pode ser transformada. Isso é um grande trabalho, irmãos, difícil. Muito difícil disso ser feito. Vocês já pegaram, esses dias aí eu trabalho com pet móvel, então é uma bancada de borracha, onde eu coloco o cachorro, e aí eu dou banho, faço tosa, faço serviço lá, em cima daquela bancada. E naquela bancada tem um tapete de borracha. E aquilo ali é grudado com aquela cola de contato, cola de sapateiro, sabe? Aquilo ali é terrível, irmãos. Aí, conforme o tempo passou, o calor do secador, que é muito quente, ficou pegando em um ponto só. E aí levantou uma bolha de ar. Então, o que eu fiz? Eu cortei um pedaço, colei de novo. Soltou de novo. Aí eu cortei um pedaço maior, fiz um remendo novo, né? Num tapete velho. Também não deu certo. Aí eu fiz um maior ainda. Aí, é como Jesus falou, não está dando certo. Eu vou ter que arrancar tudo e colocar um novo. Mas isso é uma outra pregação. Para tirar a cola de contato, irmãos, aquilo ali é uma desgraça. Eu pensei que era fácil. Thinner sai, não sei o que sai nada. É um grude terrível. Para tirar é quase impossível. É muita cola. Vocês já tentaram fazer esse tipo de serviço? Alguém já fez? É ruim demais, mano. É um grude. Sabe grude? As irmãs já esqueceram a panela no fogo alguma vez? O que acontece, né, irmão? Não é porque a irmã não cozinha direito. É porque acontece. Esqueceu uma panela lá. O que aconteceu com a panela? Deu para salvar ou estragou de vez? Vocês já perderam alguma panela de vez? Já? Por que perdeu a panela de vez? Queimou muito, né? Aí não quis esfregar. Porque dá muito trabalho, né? Uma crosta. É difícil, né? Pois é, irmão. Mas Jesus não joga a gente fora. Ele quer tirar essa crosta. Assim como eu tenho que tirar aquela... Sábado que vem eu tenho que tirar aquela cola. Benzer? Benzina. O que é benzina, irmão? Produto. Eu entendi, irmão. Hã? Tira essa cola. Vai dar trabalho. Dá trabalho. Mas eu não quero trabalho, irmão. Benzina. Isso aí, irmão. Ainda bem que tá gravado. Benzina. Hã? Orar.
Orar para sair outras coisas. Não dá. Aquilo é terrível. Aquilo ali é igual pecado. É igual uma mente escravizada. Isso, é verdade. Aí o que acontece? Quando eu fazia a agenda, a gente usava benzina para tirar. Benzina. Boa. Porque eu achei um produto mais caro, que eu nem sei o nome direito. Pode ser que é feito disso daí mesmo, né? Então, irmão, para você tirar isso daí, dá trabalho. Então, tem pensamentos na nossa cabeça, tem sentimentos, tem coisas que nós achamos que é assim, que tem que ser assim, que tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito. E eu vejo dessa forma, que é difícil de tirar. É uma cola desgraçada que precisa de benzer, né? Benzina. O que é a benzina espiritual? É o Espírito Santo, é a palavra. A palavra é essa benzina, né, que vai e entra na mente do ser humano. Então a nossa mente, mano, ela nunca vai ser mudada, jamais vai ser mudada, se não tiver um encontro com a palavra de Deus. Eu estou falando de nós, que estamos dentro da igreja, não estou falando do mundo, estou falando de nós. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente muda algumas coisas. Muda os dias, agora tem dia de culto, você já começa a ir para o dia de culto, então você já não fica tanto em casa, vai para a igreja, né? Aí você já compra uma Bíblia, aí se essa pessoa já andava pelada, já não anda mais, se ela já andava tomando cachaça, já não vai beber mais. Então ela começa a mudar algumas coisas, mas não muda tudo. A obra do Espírito Santo para mudar a mente de uma pessoa é muito trabalhoso. E isso só acontece com a palavra de Deus. Senão, a gente fica com a nossa mente escravizada. Na época que houve a libertação dos escravos, em 1888, os escravos que foram libertos falaram para ele, olha, tem uma lei lá chamada Lei Áurea, Princesa Isabel assinou. Todos vocês agora são livres. Tá. Então, os caras saíram da senzala, mas não tinha escola, não tinha casa, não tinha emprego, ninguém confiava neles. Aí começou a formar o quê? As favelas. É isso aí que aconteceu. Não tinha oportunidade. Então eles voltaram a trabalhar de novo o quê? Como? Escravos. Só que escravos livres. Se sujeitaram às mesmas coisas durante muito tempo. E isso, irmão, aconteceu durante muitos anos. Você vai ouvindo relatos de pessoas, de mentes que mesmo depois da abolição da escravatura, elas continuavam com uma mente escrava. Se achavam inferiores, menores, se achavam um lixo. Por quê? Porque elas ainda se achavam pequenas, menores. Existia um homem chamado Luiz Gama, lembrei da história dele. Esse cara, na época de 1820, era proibido trazer escravos da África para o Brasil. Já era proibido isso daí, era proibido. Só que ninguém sabia disso. Era uma lei que tinha acontecido entre Inglaterra e tal, que proibiu isso daí. Não pode ter mais. Só que ninguém sabia. Aí esse cara, Luiz Gama, que também era um escravo, ele conheceu essa história. Ele conheceu essa lei. Então, sozinho ele se tornou advogado, não tinha faculdade, mas na época podia ser advogado, porque ele conhecia da lei, ia lá e começou a lutar pela vida daquelas pessoas. E libertou mais de 500 pessoas. Porque ele teve o quê? Conhecimento. Porque ele teve conhecimento, ele chegou lá no cara e disse, o que você fez está errado. Você trouxe o escravo lá da África e você não pode fazer isso. A lei diz isso, isso, isso. Pode libertar o cara. E libertava ele. Ele ia lá no juiz e falava, a lei está dizendo isso. E aí o cara tinha que libertar. Por quê? Porque ele adquiriu o conhecimento, ele adquiriu o entendimento. E a mesma coisa nós. Se nós não adquirirmos o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus, irmãos, do Evangelho, não há libertação, jamais. Então o cristão, ele deveria conhecer a palavra, ler a palavra. Quando a gente fala de ler a palavra, não é porque é uma falácia de um pastor, do cooperador, de alguém que está aprendendo. Não é, irmão. É porque a verdade é essa. É o conhecimento que te ajuda a não fazer besteira, a não ir por caminhos errados. Porque quando você tem um encontro com a palavra, você fala, meu Deus, a vontade de Deus é essa. Então, não adianta, irmãos, e é o que muito acontece hoje em dia, as pessoas, elas
muitas vezes vão para a igreja, mas a mente ainda é escrava. É escrava de muitas coisas. Tem uns exemplos no Velho Testamento interessantes. Lá em Gênesis. É Gênesis ou é Êxodo? Deixa eu ver aqui. Mas acho que é Gênesis 19, eu acho. Da mulher de Ló. Acho que é Gênesis 19, né, Ozi? Isso, Gênesis 19. Gênesis 19. Primeiro livro, né, irmão? Fácil. A gente não vai ler lá, mas lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele estava onde? Na casa do pai, mas a mente dele estava buscando o quê? Pensava no quê? No mundo. Aí chegou para o pai dele e falou assim, ó, me dá metade da herança, já que tu não morre, então me dá logo. Está demorando para morrer? Me dá metade da herança para ir embora. E foi. Quando chegou lá no mundo, ficou com os amigos, curtiu tudo, gastou tudo. E o que aconteceu com ele? Foi parar no meio do chiqueiro. E lá no meio do chiqueiro, irmãos, veio uma voz e mudou a mente dele. Veja que enquanto o filho pródigo estava na casa do pai, a mente dele não estava transformada. Mas a mente dele dentro da casa do pai era uma mente escrava. Uma mente escrava. Então ele, por causa da mente dele, o corpo dele estava com o pai, mas a mente dele estava com o diabo. Então a mente dele foi de tal forma que levou ele embora. E ele foi para o mundo. E lá no mundo, porque a mente dele não era cativa a Cristo, lá no mundo ele descobriu. Lá no mundo, o filho pródigo, veio um pensamento dele. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quer dizer, a mente dele foi transformada lá no mundo, depois de ter saído da casa do pai. Ou seja, irmãos, ele estava com o corpo, mas a mente estava escravizada. Aqui em Gênesis 19, versículo 26. Olha o que diz aqui, ó. Todos juntos, irmãos. Versículo 26. 1, 2, 3. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou escondida numa estátua de sal. Por quê? Foi dito o que para a mulher de Ló? Vai e não olha para trás. Por que ela olhou para trás? Porque a mente dela estava lá em Sodoma e Gomorra. Vai ser destruído. Os anjos falaram, eu vou destruir, vou acabar com tudo. Mas mesmo assim, a mente dela se voltou para onde? Para lá, para a cidade. Você vê o poder da mente. A mente da pessoa é algo terrível de se controlar. Se não for o Espírito Santo para controlar a nossa mente, o diabo, como diz o ditado, pinta e borda. Então ter controle da mente é muito difícil. Só o Espírito Santo mesmo. Vamos ler de novo, irmão? Versículo 26. 1, 2, 3. Como é que diz aí? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então saiu Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas. 4 pessoas saíram. Ninguém mais quis sair. Uma já ficou para trás, que foi a mulher de Ló. Versículo 30 diz assim, ó. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então, a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre nós, que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Quer casar, que ele estava falando, né? Ela falou assim, ó, aqui não tem homem para a gente casar e para ter filho. A gente não tem aqui, não tem homem nenhum para casar. Aí o que elas fizeram, irmãos? As filhas de Ló. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite. E veio a primogênita e fez o quê, irmão? Deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, quando se levantou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor,
vês aqui, e eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-los a beber vinho também essa noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos sementes de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E concebeu as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho chamado, o seu nome, Moabe. E este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor teve um filho que chamou o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos do Amon, ou Amonitas, né? Até o dia de hoje. O que aconteceu, irmãos? A filha de Ló cometeu incesto. Se deitou com o próprio pai. Elas moravam em que lugar, irmãos? Qual era a cidade que elas moravam? Sodoma e? Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é figura do quê? Toda sorte de pecado sexual. Então elas saíram de Sodoma? Saíram, não saíram? E Sodoma continua onde? Na mente delas. Elas continuavam escravas. Continuavam escravas. Então é assim a mente das pessoas. A mente vai se tornando uma coisa que aprisiona. Vem uma seta, vem um conselho, vem um dardo inflamado, e a pessoa ela se prostra diante do pensamento. Vem um sentimento ruim, a pessoa se agarra naquele sentimento ruim. Ela não consegue ter a libertação de Cristo. Ela se agarra nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. A pessoa que acha, a pessoa cresce na vida, e aí o pessoal, o pai, a mãe, fala: você é um zero à esquerda, você não presta, você vai ser isso, você... Porque tem essas maldições, não tem? Às vezes um pai, uma mãe acaba amaldiçoando a vida do seu filho. Você vai dar para nada na vida, você não vai ser um imprestável, você vai ser um lixo, você vai ser aquilo, aquilo outro. E a pessoa cresce acreditando nisso. Que é uma zero à esquerda, que não presta, que não vale nada, que é burro, que é isso, que é aquilo outro. Eu só faço o que não presto, tudo que eu ponho a mão dá errado. A pessoa ela vem para a igreja, ela confessa a Cristo, mas interiormente a sua identidade, a sua mente ainda é lá do passado. Ela está presa ainda. Está presa. Então, a pessoa está com o corpo na igreja, mas a mente está escravizada pelos demônios. Outra passagem que é interessante também, irmãos, é Números, só não sei onde é que está lá. Então, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Fala da murmuração. 12 é quando Jeová manda a lepra lá para os irmãos. 11. Números 11. Lê, Henrique, por favor. Números 11, versículo... Você está com o microfone aí? Números, capítulo 11. Calma aí, vou chegar lá. Versículo 3 e 4. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. Os estrangeiros que estavam no meio deles desejaram muito outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: que nos dará carne a comer? Valendo. Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e dos alhos? Agora, porém, estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná era como semente de coentro. Até aí tá bom. Vamos ler todos juntos, irmão. Versículo 5 e 6. Todos juntos. Como é que diz aí?
Então, olha só que interessante, irmão. Esse povo do Egito, ou esse povo de Israel, eles estavam onde? Lá no Egito. Aí Moisés foi lá e retirou eles do Egito. Mas a mente deles estava procurando o quê? Estava se lembrando do quê? Aqui só tem maná. Só tem maná. Não é assim? Só tem maná para comer. Saudade daquele alho, aqueles temperos. Aí a pessoa vem para a igreja. Aí fala, mas tem culto. Só tem culto essa igreja. Oração. Só pede para ler a Bíblia. Não é assim? Igreja fria. O vento faz a curva aqui. Saudade quando eu estava lá no mundo. Tinha aquelas festas, aqueles quentão, aqueles vinhos, aqueles jogos de baralho. Truco, ladrão! 6! Né? A pessoa começa a sentir saudade. Meus amigos, minhas amigas. Aí manda mensagem para um. Como é que você está, fulano? Eu estou bem, e você? Aí começa as conversas lá de trás, do passado. Não que a pessoa não possa conversar. A pessoa pode conversar o que ela quiser. Só não pode ter saudade do mundo. Né? Não pode ter saudade das cebolas, dos melões. Ou seja, a pessoa pensa o quê? Nossa, quando eu era lá no passado, parece que a minha vida era mais temperada, parecia até que eu era mais feliz. Aqui só tem esse maná. Figura, né, irmãos? Nós não comemos maná, nós comemos o pão vivo que desceu do céu. Então o passado para nós, irmãos, pode ter sabor em muitos pecados que cometíamos. Mas quando Jesus nos chama, irmãos, é muito mais importante do que todos esses sabores. Mas as pessoas, elas saíram do Egito, mas a mente delas ainda estavam escravizadas. Escravizadas. Olha aqui o versículo. Lê aí, Henrique, versículo 18, deixa eu ver. Acho que não. Não, tá bom, eu ia falar sobre o maná, mas não tem necessidade. Então veja que aqui, irmãos, eles tinham muita saudade dessas coisas. Vamos ler de novo? Versículo 6 só. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Mas agora na vossa alma se segue, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então veja, volta lá vamos para Romanos agora. Romanos capítulo 8. Não, vamos para Gálatas, porque o tempo já foi, já deu o horário ali, irmão. Vamos para Gálatas, que já finaliza por lá mesmo. Gálatas. Você estava em Romanos, depois de Romanos é Coríntios. Depois de Coríntios é Gálatas, capítulo 4. Você já viu, irmão, às vezes a pessoa ela vai para a igreja e aí a pessoa fala, puxa, lá no passado eu era assim assado, né? Você já viu as pessoas, às vezes ela vai para a igreja, mas ela só fala do passado dela, o que ela era, o que ela foi, o que ela deixou de ser, o que ela foi. A pessoa às vezes ela vai para a igreja, mas ela se vangloria ainda do seu antigo eu. Quando o antigo eu deveria ser o quê? Crucificado. Abandonado. A pessoa acha lá, sabe, uma coisa do passado antiga, onde ela vivia no pecado, no erro, na iniquidade. O nosso passado, irmão, sem Jesus, é um passado que muitas vezes traz vergonha. Existem coisas boas, com certeza, mas muitas vezes é passado de vergonha, de pecado, de iniquidade. Então, às vezes a pessoa ela se vangloria de onde? Do seu passado. Por quê? Porque a mente ainda está presa naquilo ali. Gálatas 4. Lê o versículo 3. Pode dizer do 3 até o 7. Amém. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher,
nascidos sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, porque sois filhos. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. 7. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiro por Deus. Então isso aqui é uma promessa, irmão, espetacular. Olha o versículo 1. Todos juntos, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Então veja, está dizendo aqui, ainda que sejamos herdeiros, mas se eu for um menino, eu não tenho nenhuma diferença de um escravo. É o que ele está dizendo. O que significa tudo isso aqui que nós lemos? Existem promessas na palavra de Deus muito importantes, que você só vai ter acesso a partir do momento que você tiver o conhecimento da palavra. Se eu e você não buscarmos a Deus na palavra de Deus, se nós não lermos, não conhecermos a palavra de Jesus, do Evangelho, a gente ainda vai permanecer na igreja com a nossa mente ainda escrava de muitas coisas. Muitas coisas. Como é que eu sou livre de toda a cadeia mental, toda a cadeia de sentimentos? É pela palavra de Deus. Então, irmãos, existem coisas... Eu cresci num lugar onde a minha mãe cuidava de mim, eu não tinha lá um pai presente, tinha outras pessoas que viviam comigo, a casa era uma bagunça. Tudo quanto é coisa acontecia dentro do meu lar. Minha mãe se juntou com outra pessoa, tinha outros filhos, que era tudo, como diz o povo aí, pau virado. É isso que fala? Era pau virada, é isso aí. Pá virada. Mexia com coisa que não prestava, fazia coisa errada. Então a minha cabeça foi crescendo num mundo assim, né, irmãos? Então, conforme o passar do tempo, existem coisas que ficaram muito buraco na minha vida, principalmente acerca de confiança, de fazer coisas. Eu morria de medo de fazer coisas, de dar errado. Se eu fizer, vai dar errado. Se eu fizer, não vai dar certo. Se eu fizer... Sabe esses pensamentos que o pessoal chama de pensamento negativo? É o que mais tinha na minha vida. Só pensamento negativo. Quando o Evangelho chega na minha vida, irmãos, então ele tira todas essas travas de dentro de mim. Medo de falar, medo de pregar, medo de orar. São travas que tem na nossa cabeça. Medo de pregar, de falar de Jesus, são travas. É tudo trava na nossa cabeça. E se eu falar errado? Você vai lá e acerta. Vai lá e conserta. E se eu pregar e eu pregar errado? Você vai lá e conserta de novo. Então, existem travas na nossa cabeça, no nosso coração, irmãos, que se não é Jesus para dar entendimento... Então, um dia eu li um texto, eu falei que ia terminar aqui, mas eu estava de dedo cruzado esse tempo todo. Timóteo. Segundo Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 2. Versículo 7. O que diz aí, irmãos, todos juntos? Parece simples, não parece? Mas eu acredito nisso aqui, irmão, com toda a minha força. Irmão, já trabalhei, eu não tenho um trabalho. Você trabalha do quê? Sei lá, trabalho tanta coisa. Eu só sei que eu trabalho hoje com cachorro, mas já trabalhei com tanta coisa. Tanta coisa, irmão. Uma vez, quando eu fui trabalhar no material de construção, a pessoa falou, você tem que sentar aqui no computador e tem que trabalhar com esse computador. Dentro de mim surgiu um pânico, um medo tão grande, mas tão grande, tão grande. Eu falei, não. Eu confio no que está escrito, e ele vai me dar entendimento em tudo.
Irmão, eu não sabia nem ligar e desligar o computador. Já falei para os irmãos. Para mim, o computador era o quê? Era o monitor. Eu não sabia que tinha uma caixa lá embaixo, que era o computador. Para mim, era aquilo ali. Aí me deram um monte de problema para resolver. Eu falei, não, daí que eu vou resolver. E tome oração. E orando e clamando a Deus, uma dificuldade. Mas eu entendi que o Senhor ia me dar entendimento em tudo. Com 9 meses, eles me colocaram para ser gerente, para tomar conta lá de não sei quantos caminhões, não sei quantos courrier, não sei quantos funcionários. E eu não tinha experiência de nada disso. E mais uma vez eu falei, o Senhor vai me dar entendimento em tudo. Se não é a palavra, eu não ia aceitar, eu ia ficar com medo. No dia que eu fui tirar minha carteira de habilitação, a primeira, eu não era convertido. Eu estava começando a ir para a igreja. Meu pai foi lá e pagou minha carteira. Pagou, deu quebra lá. Aí na segunda, eu fui tirar a D. Eu tinha a B, eu ia tirar a D. Aí já era um carro maior. O cara falou, você quer pagar o quebra? Eu falei, quer não. Deus vai me dar entendimento aqui. E fui lá, mano. Tirei e consegui. Então, a confiança em muitas coisas vem por causa da palavra. Pregar a mesma coisa, falar de Jesus é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Porque a palavra me libertou de toda a cadeia que eu tinha na minha cabeça, na minha mente. Parece coisa simples, mas não é. Quantas pessoas vão procurar emprego e elas ficam em pânico? Falta ar. Dá um piripaque lá, igual o Chaves lá, falta morrer. Por quê? Porque a confiança está lá embaixo. E se eu isso, e se eu aquilo, e se eu, quer dizer, é muito medo envolvido. Então você vai e confia no Espírito Santo, confia em Deus e ora, entrega na mão dele. Então isso é o que? É uma trava da mente que precisa ser liberta. Estou falando de uma só, que é a confiança do dia a dia, para as coisas dessa vida mesmo. Quando eu fui trabalhar, fazer entrega, irmão, as primeiras entregas que eu fiz foi um desastre. Eu fiz, para fazer 30 entregas, eu durei 2 dias. Irmão, quando me mandava para Itapecerica das Trevas, meu Deus do céu, ô lugar terrível, feio. Eu falei, meu Deus, eu não sei trabalhar fazendo entrega, o que eu vou fazer? O Senhor me dá entendimento. E fui, pronto, fiquei trabalhando lá uns 3 anos. Aí falou assim, ó, vamos trabalhar com pet móvel? Eu falei, mas a gente nunca fez isso na vida, eu não sei nem por onde começar. Ah, vamos assistir um vídeo aqui, vai dar certo, vamos. Irmão, meti as caras e fui embora. Eu, minha esposa. Se é lá no passado, quando eu não conhecia Jesus, eu jamais ia fazer isso, porque eu morri de medo. Medo. Eu ia preferir ficar no meu cantinho, sem fazer nada, sem ousar. Mas aí eu fui, por quê? Porque eu tinha confiança. Orei, Espírito Santo de Deus, isso aqui vai dar certo, isso não vai dar certo, já bloqueei logo tudo, daqui dê tudo errado aqui, e que isso aqui não vai para frente. Agora, se for, libera aí a avenida aí que eu estou passando. E fui, irmão. E dá banho, não sei o que, e vai, e vem, esfrega, e corta a unha do cachorro, e sangra a unha do cachorro, e não entra em desespero. A gente vai erra, mas você não perde a confiança. Vem lutas, tribulações, mas você procura sempre falar com Deus. Então, essa trava, ela tem que sair, e ela saiu. Então, não é que você não tem medo, o medo é importante ter medo, porque o medo faz você ter cautela. Você não pode ser desembestado. Você tem que ter medo, não é medo, é zelo, cuidado, você tem que ter calma. Mas quando surge uma oportunidade para você fazer as coisas, então aquela ousadia, ela vem no seu coração. Você consegue ir, por quê? Porque você entende que o Senhor vai te dar entendimento. Então essa palavra, ela entrou no meu coração, eu tomei posse dela. Ele vai me dar entendimento. Então diversas vezes, conversando com algum irmão, ele fala alguma coisa, pergunta da palavra, tem coisas que eu nem sei, e na hora o Senhor me dá entendimento, na hora, assim, na hora, instantaneamente. Às vezes não, mas muitas vezes já, ouvindo alguém perguntar, ele dá entendimento. Por quê? Porque eu acredito, só, entre aspas, nesse trecho aqui, ó, ele vai dar entendimento, então eu tomo posse disso. Mas é lógico, você tem que ouvir o Espírito Santo, para você não meter os pés pelas mãos, fazer coisa errada. Então ele vai te dando entendimento, vai te dando direção. Então,
o medo, o espírito que não dá, não posso, não adianta, não consigo, não vai dar certo, porque eu sou um desastrado, porque eu tinha essa coisa na minha cabeça, eu sou um desastrado. Né? O que eu fizer vai dar errado, o que eu fizer não presta, não sei o quê. Sai em nome de Jesus. Agora o Senhor vai controlar o meu ser, minha mente, para poder me dirigir. Então, ainda que dê errado alguma coisa, eu não vou deixar de confiar. Ainda que eu faça alguma coisa e dê errado, eu não vou deixar de crer na pregação, na mensagem do Evangelho. Então, irmãos, a nossa mente, ela é presa em muitas coisas. Quantas vezes uma pessoa ela pode ser presa por sentimento? Sentimento. Quantas mães e pais têm medo de magoar um filho, por exemplo? Se eu magoar o meu filho, se eu magoar a minha filha, meu Deus, eu perco, eu prefiro morrer. Isso acontece demais. De magoar. Ou seja, quando você vê o pecado lá, você fala, isso aqui eu não quero na minha vida, isso aqui eu não quero perto de mim. Então, às vezes, as pessoas, elas se entregam. Por quê? Porque a mente causa uma perturbação muito grande. Tem pessoas que amam tanto certos empregos, que uma vez um irmão me contou, que ele trabalhava aqui, vocês devem estar sabendo da história daqui de Cajamar, aqui no Mercado Livre. A empresa mandou um cara embora, o cara saiu correndo e se jogou. Vocês souberam disso? Se jogou. Por quê? O cara falou o quê? O emprego é a minha vida. A mente dele estava presa onde? No mercado preso. Não é Mercado Livre, estava preso lá no mercado. E assim a mente das pessoas estão aonde? Estão em pessoas. Não é assim? Olha, se o meu marido não for para a igreja, se a minha esposa não for para a igreja, eu não vou também. Porque a mente está presa em quem? Em Jesus? Está presa na carne do outro. É assim, irmão. A pessoa não percebe, mas ela está presa na sua mente, no seu coração. Então, quando Jesus fala assim, olha, se você não estiver disposto a deixar, se for necessário, deixar para trás, você não pode ser o meu discípulo. Porque às vezes você está lá, está eu e minha esposa bem lá, tal, mas um dia eu viro a cabeça, não vou usar ela, vou usar o exemplo, mas eu viro a cabeça e não vou mais para a igreja. Aí Jesus, quando ele fala isso, está dizendo, você está disposto agora? Vocês estão juntos, mas agora ele não quer mais, e quer que você não vá mais, você vai fazer o quê? Está disposto a deixá-lo? Ou deixar ele em casa e ir para a igreja e vencer isso? Você tem essa disposição? Ou a sua mente ela é presa nele? Então tem que ter essa disposição. Então quando Jesus fala, olha, se você estiver disposto a deixar tudo, então você é meu discípulo. Você está conseguindo andar com isso aí. Mas se isso for um empecilho para a sua vida, você está disposto a deixar? Ou a sua mente está presa? Né? Então, irmãos, sobre essa coisa de prisão na mente é muito grande. Então, às vezes, existem coisas dentro de nós que nos deixam presos. Olha, não me fala tal palavra, não me faça tal coisa, não olhe assim para mim. Você está me olhando assim por quê? Eu não gosto que você olhe assim para mim. Quer dizer, eu não gosto disso. A minha mente já fica o quê? Presa. Porque se você olhar assim para mim, eu já fico irritado com você. Quer dizer, a minha mente está presa num sentimento. Então isso tem que ficar o quê? Tem que ser liberto. Porque isso vai gerar o quê? Uma briga, uma contenda e por aí vai. Então olha quantas coisas a nossa mente, irmãos, a gente acha que pode ser, que é o meu jeito, que é o que eu acho, e que nada mais é do que uma prisão espiritual na nossa cabeça, na nossa mente. Que só o Evangelho, quando chega, aí ele começa a instruir, olha, não pode ser assim, não pode ser assado. Então, porque a gente fala para ler, é por causa dessas coisas. Ou a pregação na semana, ouça a pregação na semana. É a mensagem, irmão, a mensagem do Evangelho. E é ela que tem o poder de curar, de libertar a mente aprisionada pelos passados ou pelos demônios. Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus, irmãos. Abençoa aqui.